Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito a Satanás, o Deus deste século. O que significa o Deus deste século? Século aqui significa esse sistema, essa era que nós estamos vivendo, esse período que a igreja está vivendo aqui na terra, desde o dia da queda do homem no jardim do Éden. Satanás passou a ser o Deus deste século. Porque quando Deus criara Adão e Eva e o formou do pó da terra, e Eva de uma das suas costelas de Adão, Deus entregou o governo da terra ao homem. O homem realmente foi privilegiado também, porque ele participou da criação de Deus. Porque Deus mandou que ele colocasse o nome dos animais. E tudo aquilo que Adão colocou, isso foi. Até o nome Eva, foi Adão também que o colocou. Veja que o homem foi tão importante, foi a coroa da criação. Então Deus entregou o domínio da terra a este homem. No entanto, condicionou a felicidade, a eternidade daquele homem, que ele obedecesse exclusivamente às ordens de Deus, que foi expressa da seguinte maneira: Deus colocou duas árvores ali no jardim do Éden, e disse para ele que ele poderia comer livremente todo fruto, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comer, certamente eles iriam morrer. O que aconteceu? Satanás, que já existia, que ele foi expulso do céu. O nome Satanás significa adversário de Deus, e diabo significa acusador. Então o que aconteceu? Ele encarnou em uma serpente, por ser mais astuta, contrariando a ordem de Deus, a palavra de Deus, quando chegou para Eva e disse: é verdade que vocês podem comer de todo fruto do jardim? Eva disse: menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque disse Deus: no dia em que dele comermos, certamente nós morreremos. Então Satanás colocou dúvida na mente de Eva: não, vocês não irão morrer. Os vossos olhos vão ser abertos e vocês serão semelhantes a Deus. Aí nós vimos o mesmo pecado que fez com que Lúcifer foi expulso do céu. Ele introduziu na raça humana, que foi o pecado do orgulho, da soberba, de querer ser igual a Deus. Ora, somente Deus é o Criador, somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Satanás, ele tinha uma posição muito alta, né? Ele é querubim ungido, era com guardião do trono de Deus. Então ele se achou no direito, pensava ele que poderia destronar Deus e assumir a posição no trono de Deus. Mas Deus, sendo onisciente, viu o que gerou dentro do coração de Lúcifer. Então o pecado se originou-se dentro do coração de Lúcifer. Ninguém tentou Lúcifer. Ele era dotado de livre-arbítrio de escolha. Aí está a prova. Então não teria sentido se Deus tivesse criado Lúcifer não dotado de livre-arbítrio. Então todos os anjos também, eles foram dotados de livre-arbítrio. Assim como houve um teste de obediência na criação do homem, houve também um teste de obediência nos seres angelicais. A prova está ali, quando Lúcifer, que era o seu nome, aquele que levava a luz, né, que tem um sinete da perfeição, fez aquela rebelião. Então a terça parte aderiram também à sua rebelião. Deus expulsou lá do céu. Por isso que não há perdão para Lúcifer, porque ele estava no lugar de perfeição, ele era perfeito e ninguém o induziu a pecar. Então ele cometeu um pecado imortal, um pecado imperdoável contra a autoridade de Deus. Já com Adão e Eva foi diferente. Eles foram induzidos a pecar. A serpente ali colocou dúvida na palavra de Deus. E Eva, obedecendo assim a palavra de Deus, comeu do seu fruto e deu também Adão. E assim o pecado entrou no mundo pelo só o homem, que foi Adão. Porque Adão foi responsável pela entrada do pecado do homem. Porque caberia a Adão obedecer à palavra de Deus.
É verdade que Eva foi enganada, mas também Adão deixou-se ser enganado por Eva. Qual era o papel dele? Dizer que não iria comer daquele fruto, porque Deus assim tinha ordenado. Então ele era representante. Então, se ele não tivesse comido, realmente Deus iria castigar somente Eva neste ponto aí. Mas como ele também comeu, por isso que a Bíblia diz que o pecado veio pelo homem Adão, porque ele era o representante de Deus ali. Então o que acontece? Então, Eva comendo do fruto, Adão também comendo do fruto ali, então eles pecaram, foram separados da presença gloriosa de Deus. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles entrariam na eternidade de Deus. Então, aquele casal, ele não foi criado eterno, ele sim foi criado para a eternidade, mas como ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Ora, só morreram porque não eram eternos. Então agora a árvore da vida estava ali. Se ele tivesse comido antes, se ele tivesse optado pela árvore da vida, então ele teria passado no teste de obediência e entraria na eternidade de Deus. E com certeza Deus iria eliminar Satanás, seria eliminar aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Então, por eles ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, então eles foram expulsos e Satanás e os demônios continuaram existindo. Ele passou a ser o Deus deste século. Foi aí onde se cumpre a expressão do apóstolo São Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça em vossos corações. Então, até hoje, o homem caído, o pecado dele é essa cegueira espiritual, é o pecado da incredulidade. Então, Eva foi incrédula à palavra de Deus, Adão também foi incrédulo à palavra de Deus, então Satanás cegou a mente dele. Então, Satanás passou a ser o Deus deste século, o Deus desse sistema pecaminoso. Então passou a existir o reino de Satanás. Então, através do Evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia diz que Deus transfere aquele que aceita Jesus Cristo do reino das trevas para o reino da luz, que é o reino do seu Filho. Então, na tentação de Jesus, São Mateus capítulo 4, ali, nós vemos quando Satanás queria dar a Jesus o governo desse reino, né? Quando disse para Jesus ali, ora, se prostrardes, me adorardes. Então a Bíblia diz que foi a última tentação. Um relance assim, Satanás mostrou todo o reino deste mundo caído a Jesus. E disse para ele, tudo isso eu te darei, se prostrardes, me adorardes, porque a mim foi entregue. Então Satanás não mentiu. Realmente Adão entregou o governo da terra a Satanás. Jesus Cristo disse, vai-te Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo está tão interessado que o homem preste a Ele culto, adore a Ele. Assim as nações, o mundo pudesse compreender que o perigo que eles estão fazendo em adorar, suporte Deus, se prostrando diante dos deuses falsos. Somente Deus, que é o Criador dos céus e da terra, é que é digno da nossa adoração, da nossa gratidão. Que o diabo não fica satisfeito quando vê a igreja do Senhor reunida, adorando exclusivamente a esse Deus. Então ali Jesus venceu a tentação de Satanás. Vai de Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorará. Então as pessoas ainda que não nasceram de novo, eles pertencem a esse reino de Satanás. Então o pecado é um pecado da incredulidade. O que significa incredulidade? Incredulidade é o não querer aceitar a verdade. Então Jesus disse que o ministério do Espírito Santo de Deus, quando ele foi arrebatado ao céu, ele foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, ele disse para os seus apóstolos que não iriam deixar eles sós, mas enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ia guiar em toda a verdade. Então a missão do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Que pecado é isso aí? Jesus deixou bem claro, o pecado porque não crê em mim, né? Da justiça, porque eu sou o único que posso justificá-lo. Do juízo, porque o Deus deste século já está vencido, já está condenado. Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus venceu em vida, ele não pecou. E Jesus venceu na cruz do Calvário. E Jesus venceu quando ressuscitou dentre os mortos. Então, a vitória sobre Satanás foi total. Cumpriu-se a primeira profecia que foi dita em Gênesis, quando o homem pecou. Deus disse que da semente da mulher viria um descendente, e este era Jesus. Ele feriria a cabeça de Satanás. Satanás iria ferir o seu calcanhar, mas Jesus iria ferir a sua cabeça. O que significa essa expressão? Ferir a sua cabeça. Ou seja, Satanás já foi nocauteado, apesar de ele estar vivo e ativo, mas Jesus já venceu literalmente no reino espiritual. Agora, em breve, ele vai ser esmagado. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, ele diz que o Deus de Pai, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja irá presenciar o julgamento de Satanás, dos seus principados, das suas potestades, quando forem lançados no inferno. Então a vitória já foi total sobre Satanás. Então existem dois reinos, né? No mundo espiritual existe o reino de Deus e o reino de Satanás. A que reino você está pertencendo? Ao reino de Deus ou ao reino de Satanás? Agora lembre-se de uma coisa: por que o homem não serve? Porque o homem não acredita no plano da salvação exclusivamente através de Jesus Cristo? É porque existe uma força espiritual que mantém você nesta incredulidade. Mas neste momento eu estou falando a palavra de Deus, a palavra da verdade. Estou lhe mostrando por que o homem ainda não reconhece, não aceita Jesus Cristo como sendo a única pessoa que pode salvá-lo da condenação eterna. Porque existe uma cegueira. Satanás mantém essas pessoas nessa cegueira espiritual. O que ele puder fazer para que as pessoas não escutem a palavra de Deus, não leiam a palavra de Deus. Porque o ser humano, ele detesta a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eles chegam a dizer, são palavras de homens, eles acreditam em todos os escritos, eles acreditam em livros que foram escritos por pessoas ateus, por pessoas materialistas, e não queres acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus. É o único livro que diz que foi Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É a Bíblia que mostra como tudo se iniciou e como se iniciou e como se vai se desenvolver na história e o seu final. É a Bíblia, a palavra de Deus, que é a revelação de Deus escrita para o homem. E o homem não quer acreditar na palavra de Deus, é porque por trás existe uma força maligna que cegou, que mantém você nessa cegueira espiritual. Neste momento agora que eu estou falando, eu sei que existe materialista, existe ateus, né, que eles realmente não acreditam no que eu estou falando, mas é uma força espiritual que os tem mantido nessa cegueira espiritual. Mas neste momento a palavra de Deus, ela é penetrante. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Aí nós vemos que o espírito e a alma são inseparados, são duas faculdades espirituais. A alma é a sede das emoções, do intelecto, da razão do homem. O espírito do homem é onde se encontra a fé e a consciência. O homem ele é autoconsciente, diferenciado dos outros animais, porque ele tem esta parte espiritual.
É através do seu espírito que o homem entra em contato com Deus, em contato com o invisível. É por isso que todo ser humano, ele sente uma necessidade de uma força, de um ser, né? Ele chama de uma energia, ele quer estar em contato, é o seu espírito que tem esse desejo de estar em contato com alguma coisa. E por desconhecer ou não querer acreditar no verdadeiro Deus das Escrituras, eles adoram, eles servem, eles prostram a outras divindades. Mas a Bíblia é a revelação de Deus. Então, neste momento, eu estou lhe pregando, o Espírito Santo, ele convence. O papel do Espírito Santo é convencer, é mostrar que a palavra de Deus é verdadeira. Agora, você é dotado de livre-arbítrio de escolha. O aceitar depende de você. Então é isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. Depende de você. Arrepender-se é dar uma meia volta, é voltar, andar ao sentido oposto. Porque quando o homem pecou, ele virou as costas para Deus. Então, quando ele se converte ao Senhor, Deus poderoso, ele passa a seguir caminho oposto agora. Ele volta as costas para o mundo e prossegue agora seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, eu estou lhe falando a palavra de Deus, a palavra que pode mudar a sua vida. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho, e convertei-vos. O que significa se converter? É deixar de adorar aos ídolos falsos, aos deuses falsos, e adorar exclusivamente o Deus Criador dos céus e da terra. A mulher samaritana, quando teve aquele encontro com Jesus, ela estava preocupada onde deveria ser o lugar onde se deveria adorar a Deus. Se era no Monte Gerizim, onde Deus lançou as bênçãos, ou se era voltado para Jerusalém, porque estava o templo lá construído em Jerusalém. Quando Salomão terminou de construir aquele templo, Deus santificou aquele templo. Toda oração que fosse feita naquele templo ali, Deus ouviria, porque as suas mãos, os seus ouvidos estavam inclinados. Mas Jesus Cristo veio para mudar esse tipo de religiosidade, esse tipo de adoração. E chegou para a mulher e disse: mulher, a hora é chegada, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e Deus está à procura do estádio. Então Deus não está limitado ao tempo e no espaço, nenhum objeto, nenhuma imagem, de maneira alguma. Porque Deus é espírito, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então quando a pessoa se arrepende, é transferido do reino das trevas, do reino de Satanás, para o reino de Cristo Jesus, então a mente dele foi aberta e ele passa a adorar o verdadeiro Deus. Então neste momento você está ouvindo essa reflexão bíblica, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é infalível, né? É a única que pode esclarecer a sua mente, é a única que pode mostrar o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Você, independente de você acreditar em Deus ou não, na sua ignorância, não querer acreditar na Bíblia, mas você tem uma consciência que ela acusa, que ela prova quando você faz uma coisa que é certo ou errado. Agora, você se mantém fazendo isso se você quiser, mas a sua consciência é o primeiro tribunal, é o seu juiz, ela lhe julga quando você faz uma coisa certa e errada. Então, e a palavra de Deus escrita, ela mostra o que é o erro e o que é o certo. Então, neste momento, você está ouvindo palavras de vida eterna, palavra de transformação, palavra de libertação. Então, dê crédito à palavra de Deus. Deixe essa palavra entrar no seu coração e, com certeza, ela irá transformar a sua vida. Então, as coisas antigas, as coisas velhas, irá se passar e tudo será feito novo, porque uma nova natureza irá entrar dentro de você, no seu espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que tem a própria natureza de Deus. Então você passará a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus passará a ter comunhão com você.
dará testemunho de que você é uma pessoa nova. Ninguém pode tirar essa certeza, essa realidade na vida daqueles que deixam Jesus entrar em sua vida. Então, dê crédito à palavra de Deus, que ela é a única que pode mudar o rumo da sua vida. É a única que pode lhe garantir certeza de vida eterna. Você está ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. Acredito eu que você tenha ouvido diversas vezes, através de um folheto, através de uma mensagem radiofônica, né? Através de uma rádio, e agora você está ouvindo também através de um vídeo. Eu não sei aonde você se encontra nesse momento, seja no trabalho, seja na escola, né? Aonde for, você parou para ouvir este vídeo. E Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Talvez alguém diz assim: um dia que quando Deus tocar no meu coração, eu vou me converter, eu vou ser um cristão. A maneira de Deus tocar, falar no coração do homem é pela sua palavra escrita, quando ela é falada, quando ela é pregada. Então, o Espírito Santo de Deus diz: eis que estou à porta e bato, a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em sua vida, passarei a ter comunhão com ele e ele passará a ter comunhão comigo. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para lhe dar salvação eterna, foi para lhe dar vida eterna. Não existe outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual invocamos e sejamos salvos. 2 Coríntios 5:2 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente através de Jesus Cristo, porque foi o único que ofereceu o seu próprio corpo lá na cruz do Calvário, que consumou o plano da salvação, quando usou as últimas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Então agora, todo ser humano tem direito à salvação através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dê crédito a esta mensagem, a esta breve reflexão, que Jesus quer transportar, quer transferir você do reino das trevas para o seu reino.